como eu prometi, tá aí, princípios e limites da tributação. Rapidinho, princípios, né? São enunciados valorativos, tá certo? São abstratos, nem todas as vezes conseguimos aplicar o caso concreto, né? E sempre devem ser observados. Agora, no direito tributário deve ser observado sim, porque são regras um pouco mais rígidas, no sentido de que, quando eu vou criar tributos, eu preciso observar pelo menos o princípio da legalidade, anterioridade, tá? Tenho que observar a limitação, limitações de tráfego, de liberdade, essas coisas devem ser observadas. Entendendo que é abstrato, lógico, é valorativo, mas no direito tributário tem aí, ele limita o poder de tributar. A função primordial desses princípios é o limite, limitar o poder de tributar. Não podendo ultrapassar, tá certo? Nunca o poder público vai poder ultrapassar isso. Então vamos aqui. Limites do poder tributar. Ficou um pouquinho fora aí, porque as configurações, quando a gente puxa aqui, né, para o sistema da Apple, ele fica um pouquinho diferente. Mas não tem nenhum problema não. Vamos lá. Princípios e limites da tributação. Lembrar sempre, qual é a parte fraca da relação? É o contribuinte. Fraca e, ao mesmo tempo, consumida, né, nos seus recursos, de forma que, às vezes, eu acho até que beira a extorsão. Né? Temos aí o Estado, que é o forte sempre, lógico, você sabe que via de regra, né? O Estado é mais forte, ele tem mais recursos, ele tem mais órgãos né, que os protege, ele tem, né, mais prazos para tudo. Né? Então você está vendo aí que nessa relação jurídica tributária temos o contribuinte que é fraco, temos o Estado que é forte, mas temos a Constituição, eu até devia ser aspas, né? Porque a Constituição, a gente está vendo, principalmente nesses últimos acontecimentos, que ela favorece muito mais ao poder do que ao cidadão, né? Do que ao povo. Mas aqui não vem ao caso. Eu estou estudando direito tributário, então vamos lá. A Constituição, ela vai limitar qualquer tributo que exceda, né, e que destrua aquela pessoa chamada contribuinte, e ao mesmo tempo, algumas vezes, vem defender o contribuinte, que eu já disse a você que eu não concordo com essa expressão. Nós não somos contribuintes, nós somos coagidos a. Então vamos lá aqui. Primeiro princípio mais importante deles, não existe direito sem o princípio da legalidade. Tá ok? Não existe. Lá no artigo 150, nós vamos ver exatamente o que nesse artigo 150 da Constituição. Preste atenção. Lá no artigo 150 da Constituição, nós vamos ver os elencos de princípios constitucionais tributários. Tá ok? Aí vamos lá. Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir o aumento, né? Exigir ou aumentar, quer dizer, tributo sem lei que o estabeleça. Só pode, então, aumentar ou exigir ou criar tributo se existir o quê? Lei. Acabou. Fundamento tributário. É um fundamento tributário básico. Na verdade, nem tributário, é um fundamento jurídico. Só existe direito porque existe lei. Só vai existir tributo porque existe o quê? Uma norma que estabeleça isso daí. Aí veja só, qual é o fundamento? Carga valorativa. Em que? Segurança jurídica e justiça. Apesar de que é uma palavra remota, né, no nosso direito, mas segurança jurídica significa que nós nunca vamos ser pegos de surpresa, porque existe uma lei que vai estabelecer isso, vai estabelecer inclusive as suas vigências. Justo porque a gente vai tentar ser justo, apesar de ser injusto. Só que a regra geral, lembre, esse lei aí, a regra geral, ó, ia falando feito cebolinha aqui, a regra geral, lei ordinária, que é aquela lei comum, onde o quê? Nós temos aí o quórum simples, né? A maioria é simples, não precisamos aí da maioria absoluta, uma lei mais fluida, mais rápida de ser votada e constituída. Aí vamos lá. Temos aqui o Código Tributário Nacional, ó, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir ou majorar tributos sem que lei estabeleça ressalvados quanto à majoração. Aí vai ter os casos específicos de majoração que a gente vai ver depois, que são exceções. Aí veja só, a equiparação,
equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importa em torná-lo mais oneroso. Ótimo, mesma coisa. Se aumenta a base de cálculo aí, eu estabeleço uma base de cálculo maior, consequentemente aplica-se a alíquota, o tributo é maior. Aí, não constitui majoração de tributos para fins dos incisos 2 deste artigo, a atualização monetária. Pronto, a atualização monetária a gente está vendo que não constitui apenas atualizar, não constitui majoração. Então, é bom porque você está vendo aí que há uma expansão ali no artigo 97. Então, tranquilo? Estou falando do 9, mas ali, ó, artigo 97. Ficou um pouquinho fora, gente, mas dá para visualizar, tá dando para ver, beleza. Tranquilo? Ótimo. Então vamos aqui. Princípio da legalidade. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Simples. Funda-se em tributo criado em lei. Pronto, acabou. É o fundamento da segurança jurídica e da justiça entender que existe lei ali para nos proteger. O Estado democrático que a gente vive é o Estado democrático de direito. Então, só se o Estado é democrático de direito, inclusive os tributos terão ou estarão dentro da lei. E é um limitador do poder estatal, entendendo que existe uma regra que ele estabelece, que essa regra, né, precisa, via de regra, ser lei em sentido estrito. Você não vai poder criar tributo através de uma resolução. Você vai criar tributos através de lei em sentido estrito aí, que nós vamos ver já quais são os tipos de lei que nós podemos, tá? Então você está vendo aí o contribuinte fraco, o Estado forte, a relação jurídica e a Constituição nos protegendo. O fundamento é simples. Segurança jurídica no Estado democrático de direito que limita o poder estatal. Né? Apesar de que existem outras alternativas, como a gente viu na aula passada, às vezes eles querem criar tributos, eles vão para a área das contribuições especiais. Né? Os caras são mala, os caras conseguem encontrar alternativas aí para tributar, né? Ou às vezes eles realmente descumprem até que alguém localize que está tendo aí um descumprimento, entra com ação e destitui aquele tributo que foi criado. Aí vamos lá, presta atenção. Estrita legalidade ou reserva legal. A estrita legalidade e a reserva legal, para a lei em sentido estrito. A lei em sentido estrito ela vai estabelecer o quê? Então o artigo 97 vai dizer, ó, somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, a sua extinção, majoração, redução, definição do fato gerador, sujeito passivo, tá certo? A alíquota do tributo, base de cálculo, né? Combinação de penalidade, o que a gente chama de multa, né? E as hipóteses de exclusão, suspensão, extinção, tá? Dispensa ou redução de penalidade. Reserva legal por quê? Porque é estrita. É lei em sentido estrito. Significa que lei em sentido estrito são poucos casos de lei em sentido estrito. Via de regra, a lei ordinária ou a lei complementar, tá certo? Que são aí os dois fundamentos mais utilizados para leis tributárias, né? Via de regra, para um grande gama, né, de direitos e as suas fundamentações, lei complementar e a complementação às vezes por lei ordinária. Né? Inclusive o Código Tributário Nacional era uma lei ordinária, hoje tem força de lei complementar. Tranquilo? Então vamos lá. Dentro da reserva legal, aí ó, reserva legal, lei em sentido estrito, tá? Lei em sentido estrito. Presta atenção, lei em sentido estrito. Alíquotas, base de cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador, só através dessa reserva legal. Tranquilo? Aí olha só o que é que diz ali a Constituição novamente, artigo 150, parágrafo 6º. Qualquer subsídio, isenção, redução de base, concessão de crédito, né, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou, né, corresponde tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Então você está vendo aí que mais uma vez ele remete à lei. Questão de isenção, redução de base, concessão. Lei em sentido o quê? Lei em sentido estrito, tá? O que a gente chama de reserva legal também.
Aí vamos lá. Opa, temos os tratados internacionais. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam legislação tributária interna e serão observados para aquilo que lhe sobrevém. Se houver esses acordos internacionais, tá certo? Que vai facilitar via de regra, né, a nossa vida, inclusive nas transações seria perfeito, né, que nós tivéssemos aí as reduções totais nas tributações de impostos, né, de importação e exportações em outros países. Mas a partir do momento que há uma assinatura, né, de um tratado ou de uma convenção, nós sabemos que vai o quê? Revogar ou modificar a lei tributária ou a legislação tributária interna, porque, via de regra, esses acordos eles vêm facilitar tanto para um quanto para outro. O comércio vai expandir. Tivemos agora esse acordo, né, União Europeia com aqui o Mercosul, provavelmente vai criar acordos aí relacionados a essas trocas de mercadorias de lá para cá ou de cá para lá, e vai ter que ter acordos novos tributários em relação a isso aí, né? Para que facilite o comércio. Então esses tratados internacionais devem ser levados em consideração. Decretos, tá certo? Decreto que, via de regra, é utilizado aí pelo chefe do Poder Executivo. Está ali embaixo o artigo 49 e o artigo 84. Tá certo? O conteúdo, isso aí está no Código Tributário Nacional. O conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função da quais sejam expedidos, determinados com a observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Entendendo que esses decretos, via de regra, eles se complementam, né? Você viu aí aquelas... Em questão das armas, você viu ali o presidente Bolsonaro, ele quando, né, ele criou alguns decretos tentando facilitar exatamente lei que já está estabelecida, tá bom? Então tá aí. No chefe do Poder Executivo, em algumas situações, ele pode, né, criar esses decretos aí, estabelecendo regras de suplementação ou complementação de uma regra já estabelecida, tá certo? De uma regra já estabelecida. Aí veja só, temos aqui agora, presta atenção, além disso, temos o que? Vamos lá, qual é o próximo? O regulamento autônomo. Para suprir a omissão do legislador dispondo sobre matéria ainda não especificada em lei e que não esteja sujeito ao princípio da reserva legal, eu posso utilizar o que? O regulamento autônomo, mas só para esses casos aí, entendeu? No caso de suprir a omissão do legislador. Tranquilo? Temos ainda o que? Né? Entendendo que se não se sujeitar à reserva legal, o regulamento autônomo precisa respeitar aquilo que está em reserva legal. Ok? Vamos continuar aqui. Medidas provisórias. Eu acho melhor dar uma paradazinha aqui, porque agora eu só tenho em torno aí de 2 minutos. A medida provisória vai ser um pouquinho maior, então acho melhor nós iniciarmos daqui, tá? E daqui em diante, tá certo? Daqui em diante nós, tá certo? Continuamos o próximo vídeo. Desculpa aí a gaguejada, beleza? Então, no próximo vídeo, vamos começar medidas o quê? Provisórias. Beleza, galera? Ok? Entendendo que toda essa parte de princípios constitucionais tributários nós vamos ver com mais detalhes ou complementares a esse vídeo em sala de aula. Tranquilo? O fato de ter o vídeo não significa que não vai ser dado em sala de aula. Beleza? Valeu, galera. Isso aqui é apenas para complementar, ajudar você nos seus estudos. Você aí de Direito Tributário Campus 4, UFPB. Valeu, galera. Forte abraço e bons estudos.